Boa tarde, então, professora Anita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu já aproveito e passo a palavra ao Jair Krischke, que é o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, um dos nossos integrantes aqui do podcast. Obrigado, Lidiane, obrigado. E eu quero agradecer imensamente a minha querida amiga, a professora Anita Freire, por conceder esta honra e este prazer de, por algum espaço de tempo, a gente poder conviver contigo. Nos sentimos muito honrados. A Anita Freire, ela é uma educadora. E é uma educadora com DNA, porque ela é filha de educadores. Ela é mestre e doutora em educação. Portanto, toda a sua vida, toda a sua atividade profissional e até extraprofissional é dedicada à educação, é o pensamento da educação. E há esta história linda de que ela foi casada, é viúva do Paulo Freire. Então, pôde conviver com esta figura extraordinária também da educação. E nós nos conhecemos na comissão de anistia. Exato. A comissão de anistia, ela é uma decorrência da Constituição de 1988, que decidiu que as vítimas da ditadura deveriam receber uma reparação por aquilo que sofreram, por aquilo que passaram. A Constituição de 88, veja só, mas a lei que criou a comissão de anistia é de 2001. Veja o tempo que transcorreu até se consolidar. Bem, e nessa comissão de anistia havia um grupo de acompanhamento, um grupo de pessoas com experiência, com vivência nessas questões, dos males que a ditadura nos impingiu. Então, lá conheci a Anita e com ela convivi. É uma criatura adorável, muita sabedoria, além de educadora, é uma pessoa sábia. Obrigada. E que sempre está muito atenta e solidária com aqueles que necessitam do nosso apoio e é muito parceira nossa na luta pela observância dos direitos humanos. Essa é a Anita Freire, com a qual vamos conviver agora por alguns momentos. Muito bem-vinda, Anita. Um prazer enorme. Muito obrigada, Jair. Que apresentação grandiosa para mim. Eu sou realmente filha de educadores. Meus pais tinham um colégio no Recife, e que foi onde Paulo Freire estudou, foi bolsista. E então eu conheci Paulo, eu tinha uns 5 anos de idade. E ele fez todo o curso médio no Colégio Oswaldo Cruz, que não tem nada a ver com essa rede Oswaldo Cruz, São Paulo, tem nada a ver. E que foi uma escola por excelência. Há poucos dias atrás, numa live, o Antônio Menezes, que não é o violoncelista, não, é um físico, disse, olha, é uma coisa impressionante, o Brasil deveria capturar, falar um pouco desses homens que garantiram, pela sua ética, pela honestidade, pelo amor à educação, pela generosidade, garantiram a formação dos rapazes e das moças que viriam depois, em outra etapa da vida. Preparou-os para que o nosso país tivesse sempre sábios a comandar, a dirigir, a procurar instigar o conhecimento, o amor, a amizade, a tolerância, a coerência com os seus atos. São essas coisas que a gente precisa de homens fortes, de homens como você, que está nessa nova geração. No vez de Paulo, que ainda continua brilhantemente conhecido, homenageado, lisonjeado no mundo inteiro. Esses 100 anos de Paulo agora mostraram a que Paulo veio.
Paulo veio realmente para levar essa nação brasileira para frente. Tá, professora Anita. Diga. Por que esse governo de agora não aceita as ideias de Paulo Freire? Porque ele não aceita? Não, porque esse governo que está aí, ele prefere a morte, prefere a tortura, prefere a fome, prefere que passemos a vida lutando por um canto para dormir no meio da rua, que se cate lixo para comer. E Paulo era o oposto antagônico, como se diz, oposto antagônico. Paulo queria uma sociedade feliz. Ele dizia, nós nascemos para sermos felizes, nós temos que ser felizes na vida. Temos que caminhar à procura de sempre sermos mais, e não objetos de mando e de desmando da elite e nem dos governos desgovernados. Boa tarde, professora Anita. Boa tarde. Eu sou Luiz Felipe. Eu tenho muito orgulho de ser estudante do EJA, Educação de Jovens e Adultos, aqui de Porto Alegre, do CEMED, a escola, e também faço parte do podcast Fala Direitos Humanos. Eu tenho uma pergunta para a senhora. Professora Anita, a senhora acha que a experiência no exílio mudou a forma de pensar de Paulo Freire? Eu acho que não. Ou talvez tenha dado mais força a todas as coisas que ele já pensava e desejava, não é? Que é o humanismo, que era a negação daquilo que ele estava sofrendo, não é? Paulo foi punido para o exílio por causa de um processo de alfabetização do governo Goulart. Quando Goulart, tendo estado em Angicos, no Rio Grande do Norte, durante a experiência de alfabetização, ficou encantado. E aí depois conversou com o ministro da Educação, que já tinha trocado, então era o Paulo de Tarso, um paulista, e Paulo de Tarso chama Paulo Freire e diz, olha, o Goulart quer fazer uma campanha de alfabetização no Brasil. Só que pela lei de educação, a educação não podia ser centralizada no governo central, não podia ser centralizada pelo governo federal. Então, houve um tempo de mudança para esta possibilidade. E quando foi tudo, vamos dizer, dentro dos parâmetros legais, se formou a Comissão de Cultura para elaborar o Programa Nacional de Alfabetização, que Paulo até não gostava muito de campanhas. Ele dizia, é um Programa Nacional de Alfabetização. Quando começou, nos meados de março, poucos dias depois, veio o golpe de 1º de abril. Então, tudo foi desmontado, muitas pessoas do projeto foram presos, Paulo se escondeu. Isso é que é uma coisa incrível que acontece no Brasil. Não sei se isso é bom ou se é mal. Paulo ia para a casa de um ex-colega de colégio, do colégio do meu pai, porque essa turma que estudou lá, quando ia, morria de velho e ambíguo, sempre uns ajudando os outros, tolerantes e generosos com os outros. Quando ele ia pedir, aí um outro da comissão estava lá em Goiânia, quando chegou a notícia, o golpe explodiu, ele disse, eu vou para a casa de fulano de tal. Aí Paulo disse, você faz bem, ele vai te atender bem. E não disse, evidentemente, que ele tinha pensado na mesma pessoa. Aí pensou e disse, olha, eu vou para a casa de um deputado federal da UDN. A UDN tinha organizado o golpe. E ele chega lá
e diz: Luiz Bronzeado, você me recebe? Eu não tenho para onde ir. Ele disse: é claro, Paulo. Entra. Paulo ficou 40 dias na casa dele. 30 ou 40 dias, por muito tempo. E ele tinha um quarto, chegasse qualquer pessoa, qualquer rumor, ele ia lá para o quarto dele. Ficava lendo, fazendo as coisas dele. E toda noite o pessoal, os generais, coronéis, chegavam lá para tramar o que iam fazer no dia seguinte. Paulo não ouvia, porque ele se trancava muito bem lá e ficava super quieto. Mas o casal tinha uma menina, uma filha de uns 10 anos, 11 anos. Ela chegava e dizia: sabe, coronel, meu pai é um mentiroso, porque ele está falando, aí está ajudando vocês nesse golpe aí, só que ele está escondendo Paulo Freire aqui em casa. E ninguém batia na cabeça dela e dizia: ai, que menina criativa. E a mãe chamava: fulana, esqueci o nome dela, ela já é adulta, claro, mora em Brasília. E mais de uma vez. E foi incrível, porque ninguém acreditou na menina, ninguém acreditou, não é? E foi uma coisa fantástica, porque Paulo continuou lá, até quando fez contato com as forças militares e disseram que ele podia sair. Paulo saiu, foi até o quartel-general de Brasília, e então ele voltou para o Recife. Em Recife, ele teve que responder o inquérito da universidade, que era do MEC, e o inquérito da policial militar, que tinha um dos homens mais malvados da época, que era o coronel Ibiapina. Ele era quem fazia a Inquisição. Era uma Inquisição, fazia. Então, Paulo sofreu bastante com isso. E quando terminou, o capitãozinho, o tenente, parece, que copiava tudo que Paulo falava, ele disse: professor, estão chamando o senhor, passaram um telegrama lá do Ministério da Guerra. Despache encomenda. A encomenda é o senhor. A encomenda é o senhor. Imagina, era assim, a falta de respeito. Porque entre eles lá, por que negar o nome, né? Envie o professor Paulo Freire para novo inquérito. Paulo vai, o reitor paga a passagem, porque ele disse: não, o exército disse que o senhor paga a sua passagem. Paulo disse: pois eu não vou pagar a minha passagem. Para ir ser preso lá, não vou. Aí a Universidade do Recife pagou, que é federal hoje, em Pernambuco, e ele veio para o Rio. E quando chegou no Rio, ficou no Hotel Nacional, que existia ali onde é Petrobras hoje. Tudo que era pernambucano ia para esse hotel. Paulo chega lá, era assim. Daqui a pouco chega um fulano, aí a portaria diz: olha, tem um senhor aqui que quer falar. Aí nunca se perguntava quem é, nem por quê. Aí disse: tudo bem, pode mandar subir. Aí o sujeito chega no quarto e diz: eu vim lhe tirar daqui. A gente vai sair desse hotel dentro de 5 minutos e eu vou lhe levar para a Embaixada da Bolívia. Eu disse: não, eu não vou sair do Brasil, rapaz. Não tenho condições de viver fora desse meu país. Não tenho. Amo demais esse país. Tenho muito o que fazer pelo Brasil. Aí ele disse: olha, isso aqui foi uma ordem de Alceu de Amoroso Lima, que era um homem de extrema-direita e que tinha endossado o golpe militar. Que tinha endossado. Foi Nossa, disse o nome, agora faltou. Ele é que está protegendo muita gente que ele sabe que vai ser triturado. Então, ele manda dizer: o senhor se esconda, vá embora, porque senão o senhor vai ser trucidado aqui no Brasil logo, logo. Porque
tem dois homens que são odiados nesse país, Paulo Freire e Celso Furtado. Paulo pela reforma educacional e Celso Furtado pela reforma agrária. Paulo esteve, Jair, durante quase 16 anos no exílio, sem ter nenhum passaporte. Nunca teve um passaporte, nunca. E quando ele pedia, era obrigado a fazer por escrito, com advogado, com isso, com aquilo. Quando vinha a resposta, era por telefone. Professor, é o seguinte, aqui do Brasil, Itamaraty quer saber para que o senhor quer passaporte? Para que o senhor quer? Paulo dizia assim, olha, rapaz, primeiro, que é um direito meu, eu quero ter um passaporte, eu quero. Eu desejo, é um direito meu, é um direito humano, eu quero ter meu passaporte. E segundo, que eu viajo muito com a folhinha de papel. Isso aí não está certo. Ah, tá, professor, nós vamos dizer aqui, depois damos uma resposta. Essa resposta nunca veio. Até quando um homem que vale a pena vocês conhecerem, se já não conhecem bastante, o Dom Paulo Evaristo Armes, sai do Vaticano e vai até Genebra. Aí diz, Paulo, eu quero que você vá para o Brasil para você retornar ao seu país, Paulo. Você está fazendo muita falta. E eu quero que você vá lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Aí Paulo era formidável, porque ele tinha comportamentos de menino, mas com toda a seriedade que pode ter. Ele ficou pulando, dizia, mas diga, Dom Paulo, como é que eu vou fazer isso? Como é que o senhor vai fazer? Não, eu vou falar com o ministro e dizer que ele vai ter que garantir por sua vida em São Paulo. Por isso o senhor não pode voltar para o Recife, porque eu vou pedir garantias em São Paulo. E o senhor vai ter o passaporte entregue logo e brevemente, porque eu vou falar isso. Isso é uma vergonha. O senhor é um professor desse nível e não tem passaporte. Eu queria saber se no exílio, quando ele ficou exilado, se ele tinha liberdade de andar livre pela rua, de poder sair de noite, ou se ele ficou preso, se sentiu oprimido assim no país, ou se ele tinha uma vida livre. Não, ele teve uma vida totalmente livre. Viajava pelo Chile, viajou pela América Latina toda, começou aí os Estados Unidos, a Europa. Paulo foi se fazendo homem do mundo mesmo, a partir dessa presença no Chile. Não tinha nenhuma inibição, nenhuma proibição a ele. Ela pergunta, a professora Anita, qual é o legado que deixa o Paulo Freire de uma educação libertadora e transformadora? Quem fez essa pergunta foi a professora Simone. Esse é o grande legado de Paulo, não é? É que se construa uma sociedade democrática, verdadeiramente democrática. Então, onde não haja essa diferença de classes exorbitante, que humilha, que vilipendia, que rouba, que saqueia as camadas populares e aquelas que estão hoje novamente, 40 milhões de brasileiros novamente em situação de miséria total. Né? Então, é uma educação para que essas pessoas sejam incorporadas, tenham estudo, tenham casa, tenham comida. Como ele dizia, façam marcha para ter essas coisas. Façam marchas de contestação, de protesto, para que passem a ser sujeitos da sociedade, sujeitos inseridos. E o sujeito tem voz para ele, quer dizer, eu posso chegar e dizer, eu quero uma sociedade democrática. Sujeitos não são sujeitos da história, não podem se pronunciar, não sabem se pronunciar, porque não foram educados para isso. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que uma coisa que é impressionante
é que Paulo leu. Ninguém pode compor uma filosofia como Paulo fez, uma teoria de educação, uma teoria filosófica, antropológica, política, ética de educação, sem ter lido outros autores. Você nunca pode começar da tábula rasa. Então, eu vou inventar. Como é que eu vou inventar? Nunca li nada, não sei nada do que aconteceu. Agora, existem filósofos, a maioria, ou praticamente todos, eles começam normalmente com a história dos gregos antigos, de Sócrates, Platão, e vão examinando esses filósofos, e vão negando um, incorporando o outro, e nesse processo evolutivo até os dias de hoje. Paulo nunca trabalhou as ideias. Paulo não trabalhou isso. Paulo não fez isso, ele não trabalhou as ideias. Paulo trabalhou a existência humana. Essa é a grande diferença dele. Isso, ele tinha essa capacidade. E então, no diálogo, a pergunta tem uma coisa, exige uma resposta. Então, quando o aluno pergunta, até a resposta pode ser do professor, eu não sei. Paulo disse, não tem importância. Um professor não fica desmoralizado quando diz na sua classe, eu não vou te dar a resposta porque eu não sei. Porque eu cansei de dizer isso e chamava alunos no colégio, que ele chegou a ensinar no colégio do meu pai, dizia, vai lá em casa que a gente pesquisa junto. E aí o aluno ficava, em vez de desvalorizá-lo, ficava felicíssimo. Eu vou à casa do professor pesquisar com ele. Já pensou? Isso era uma coisa fantástica. O professor Elmar pergunta, qual é a importância do Paulo Freire e da educação popular no cenário da educação brasileira e qual é a ideia que Paulo Freire tinha sobre a liberdade na educação e a importância que esse tema tem, o da liberdade no atual cenário da educação brasileira, quando a gente está vivendo tantos retrocessos? Não há retrocesso na teoria de Paulo. O que ele continua dizendo, o que aqueles que o sucederam, como eu e outros tantos aí, é que a educação é um ato de libertação. E não foi usado libertação, por exemplo, educação como prática de liberdade, o título era Educação como prática para a libertação, que a libertação tem uma força muito maior do que a liberdade, não é isso, Jair? Mas não era permitido. Não tenho a menor dúvida, Anita. Pois é, ele não pôde pôr, então ficou liberdade, né? Agora, todo o enfoque de Paulo é a libertação. Então, a educação serve para quê? Para nos libertar, para nos dar autonomia. Autonomia de ir e vir, autonomia de pensar, autonomia de decidir, autonomia para querer. Enfim, autonomia para construir, transformar a sociedade numa sociedade democrática, com menos perjúrios, com menos atos que infringem os direitos humanos. O que a gente tem hoje no Brasil é uma sociedade que está contra os direitos humanos em quase tudo o que acontece nesse país. Conhecer dá muito trabalho e às vezes é cansativo, mas, por outro lado, dá uma alegria fantástica na vida da gente, sabe? Na hora que você sabe que sabe, então essa alegria é fantástica. É com muita honra que a gente encerra esse programa de hoje.